Olá, Igreja de Cristo, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Mutualidade cristã, tudo aquilo que o discípulo e a discípula de Jesus deve fazer uns pelos outros. O tema de hoje é sujeitai-vos uns aos outros. Estamos falando sobre os mandamentos da mutualidade cristã. Hoje nós vamos falar de algo interessante, olha só. Jesus, que era tido pelos discípulos como mestre, e alguns deles dos seus discípulos já estavam o reconhecendo como Messias, até mesmo a sua divindade já estava ali se construindo na mentalidade de alguns dos seus discípulos, se não todos. E aí chega um determinado momento, muito perto da sua chegada à cruz, antes do início da celebração da última Páscoa, em que Jesus ali estabeleceu a ceia do Senhor, ele faz um gesto, ele tem um gesto que chama muito a atenção dos discípulos. Ele entra naquele lugar onde eles iam fazer a reunião da Páscoa e lava os pés dos seus discípulos. Isso está registrado lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 20. Os discípulos ficaram chocados com essa atitude de Jesus, porque foi algo totalmente inesperado, porque aquilo seria uma atividade de um escravo ou de uma pessoa muito simples, e geralmente era feito de uma pessoa menos importante em relação à mais importante. E Jesus era tido como a pessoa mais importante ali pelos discípulos. E aí Jesus surpreende os discípulos e eles aprendem uma grande lição de serviço, o maior servindo o menor. Jesus, sendo ali o Messias, o Filho de Deus, trouxe uma grande lição de humildade. Isso é o que temos que aprender. Quando nós nos colocamos a serviço de um irmão, de uma irmã, e nós não podemos olhar para a nossa condição. Ele que tem que me servir, eu sou mais importante, eu sou mais estudado, tenho melhores condições sociais. Não é esse o raciocínio do reino do Senhor. Todos devem servir a todos. A humildade de Jesus é um exemplo a ser seguido. E a humildade é uma virtude fugidia. O que significa essa palavra? É uma virtude que, na medida que você reconhece que a tem, você começa a perdê-la. Então, nós não podemos nos dar conta de que estamos indo em direção à conquista da virtude da humildade. E nós precisamos nos disciplinar, nos esforçar para isso. E olhar para os nossos irmãos e irmãs, o nosso próximo, como alguém superior a nós. E isso nós podemos aprender com o exemplo deixado por Jesus. E ele nos ensina que nós devemos ser servos uns dos outros. Isso se aplica entre relacionamentos entre marido e mulher, entre filhos e pais, pais e filhos, empregados e patrões, patrões e empregados. Todos devem tratar a todos com devido respeito. A Bíblia tem diversas instruções nesse sentido. Mas hoje eu queria chamar a sua atenção para a importância de você se colocar como alguém que se sujeita a um irmão, uma irmã. Você se coloca abaixo para servi-lo. Olha só o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, mesmo sendo Deus. Jesus, ele fez o quê? Está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7. Jesus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente a quem? A Deus, até a morte e morte de cruz. Olha só o que o nosso Senhor Jesus fez para nos conquistar. Ele se humilhou, sendo Deus, tomou a forma de homem para nos representar naquele sacrifício e nos apresentar o caminho de volta a um relacionamento com Deus Pai. Aí por isso que ele é o caminho, por isso que ele nos leva a Deus. Ele está nos servindo. Então que isso seja um estímulo para eu e você servir ao seu irmão, a sua irmã, o meu irmão, a minha irmã. Amém? Essa palavra é forte, é direta, curta, mas ela é muito forte. Eu espero que o Espírito Santo te ajude a vivê-la. Fique na paz e que Deus abençoe a sua vida.